Você presta atenção em relação ao que o seu produto é feito? Sabe se a empresa que você tanto gosta de consumir faz testes em animais? Se tem mão de obra escrava e exerce trabalho infantil? Realmente, às vezes fica difícil pensar nesses pontos. E na coleta seletiva? Se você quer saber o que a gente acha sobre esse assunto e o que pensamos sobre as formas de consumir, você está no lugar certo. Hoje o bate-papo é com Regina Gomes, uma amiga do mundo e do bem-estar da sociedade e da natureza. E claro, a nossa convidada de hoje, porque afinal aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue um café, chá ou água e venha comigo e entrosa. E quer saber mais sobre o Entrosa e dar sugestões de episódios? @entrosa_podcast no Instagram e no Twitter. E quer nos ouvir no YouTube? Só procurar Entrosa Podcast e se inscrever no nosso canal. Olá pessoal! Hoje o nosso episódio é bem diferente aqui do que a gente está acostumado, mas não fugindo das nossas reflexões que a gente gosta de fazer aqui no Entrosa. E nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre hábitos de consumo e de que forma impactamos o ambiente através de tudo aquilo que compramos e consumimos. E claro que para um bate-papo desse eu tinha que trazer uma pessoa especial e eu trouxe a Regina. Seja bem-vinda, Regina! Oi, gente. Bem, a Regina é uma pessoa que eu já troquei ideia várias vezes sobre esse tipo de assunto. A gente já fizemos uma troca, né? Tanto no presencial antes dessa pandemia chata, quanto também no WhatsApp, né? E eu tinha que trazer ela aqui pra poder falar sobre isso, já tava muito preso na minha cabeça. Eu já vou começar te jogando logo uma problemática, sabe? Porque a gente sabe que ter uma vida de consumo sustentável é muito difícil e a gente vai falar exatamente por que é difícil. Mas eu já queria te perguntar, assim, de como que você adquiriu isso na sua vida, se você quiser contar alguma história referente a isso. Nossa, acho que foi algo que veio muito naturalmente, né? Eu acredito muito que a nossa geração já veio com isso enraizado, né? A gente já tem um hábito, já cresceu com um hábito muito diferente dos nossos pais. Então, a geração deles foi muito do só desenvolvimento, né? Então, desenvolvimento a todo custo, só destruindo a natureza. E quando a gente nasce, a gente já tem aquela ideia do desenvolvimento sustentável. Então já é muito mais natural para a gente, né, para a nossa faixa etária. E eu acredito que veio muito natural. Eu acordei um dia e não queria mais comer carne e derivados. E depois disso, os hábitos sustentáveis eles vieram assim mais naturalmente. Sim, legal. Uma coisa assim, quando eu pensei muito sobre essa pauta e sobre o convite pra você, eu lembrei de uma conversa que a gente teve, né? E já abrindo aqui pro pessoal sobre alguns hábitos que eu mesma tinha, que eu queria muito mudar. Porque assim, eu não me vejo parando de comer carne, mas ao mesmo tempo eu já diminui muito, assim. Eu não tenho aquela coisa de, nossa, tipo, se eu não comer carne, eu vou ter um treco aqui. Mas é uma coisa assim minha, mas ao mesmo tempo que eu não conseguia parar isso, eu acho que eu fui tentar ir por outros lados, né? E foi uma coisa que começou a me incomodar muito sobre o plástico. Eu trabalho num programa de ciência pra Rádio UERJ, né, que é onde eu estudo. E eu cheguei a pegar essa pauta assim, e pesquisando eu fiquei assim horrorizada e horrorizada mesmo de ver o quanto que a gente consome plástico e ao mesmo tempo em como que a gente não refreia isso, né? A BBC, ela fez um levantamento muito interessante no final do ano passado, em novembro, que ela colocou que o número de lixo é muito, mas muito maior e crescente atualmente por causa dessa questão da pandemia dos deliveries, né, que cresceram, né, que as pessoas não podem ir até os restaurantes, então acabou aumentando e aumentando também a quantidade de lixo por parte disso. E ainda apontou que o Brasil é o quarto maior produtor de resíduos de plástico no mundo. O que, assim, é assustador porque a gente sabe, né, o impacto do plástico. Por exemplo, uma garrafa de plástico demora uns 450 anos para se decompor. E fora outros materiais, assim, tipo absorvente, essas coisas. Então, a gente sabe que é preocupante, né? Eu queria te perguntar, Regina, se você faz alguma coisa assim para contornar essa situação. Bom, uma coisa que a gente pode muito fazer é ter a coleta seletiva, né? Lá em casa a gente faz muito isso, a gente separa
a matéria orgânica, o lixo comum, do material reciclável. Então, todas essas garrafas PETs, todas essas embalagens, os saquinhos, né? A gente sempre deixa em um lixo separado. E isso é algo muito fácil de fazer, né? Acho que a maior problemática nisso é como os prédios, os condomínios, eles acabam separando esse lixo, né? Porque não adianta a gente separar também para no final eles colocarem no mesmo saco e deixarem lá para o lixeiro pegar. Mas isso é um hábito muito assim tranquilo, né? Muito de boa. E o que mais a gente faz, que a gente pode fazer também, é ter mais ações de reciclagem mesmo, né? Assim, acredito que o maior problema não seja. Assim, é um problema muito grande o tanto de plástico que a gente consome atualmente no mundo, mas se a gente tivesse programas eficazes de reciclagem, né, de reutilizar esse plástico, não seria tão prejudicial para o meio ambiente, porque aquela garrafa PET que a gente usou, né, que a gente adquiriu um dia, ela seria reutilizada para fazer uma camiseta, ou então ela pode ser reutilizada para fazer uma compostagem, ou até para continuar com líquidos dentro da sua casa, né? Eu, inclusive, estudei num colégio sustentável, né? E isso pra gente era muito forte, essa questão da coleta seletiva, e realmente era uma coisa muito interessante. A questão da compostagem também, tinha uma horta, então assim, a gente vai aprendendo muita coisa, né? Mas eu acho que nem todo mundo tem acesso e nem todo mundo sabe como fazer algumas substituições, né? Inclusive, a gente sabe que, por exemplo, se você tem uma garrafa de plástico, você pode substituí-la por uma de vidro ou de alumínio, por exemplo. E nessa questão da substituição, tem alguma substituição assim que você já fez e que você acha interessante, até para aconselhar as pessoas? Sim, lá em casa, por exemplo, a gente não tem nenhum potinho de plástico. A gente tinha, né, antigamente, e a gente trocou tudo por vidro e garrafas também, garrafas de vidro. A gente tem também aqueles copinhos reutilizáveis, né, de silicone, que quando você leva para algum lugar, para você não ficar usando aqueles copos de plástico, aqueles canudos de inox, que também tem de bambu. E por enquanto é isso, né, que a gente tem lá em casa. O que eu acho muito interessante também, que eu sou doida para ter, são aqueles talheres de bambu que falam muito, a gente vê muito em propaganda, né? Eu acho muito interessante. É isso. Mas são coisas básicas, né? Que eu acho que algo tão básico que nem passa na nossa cabeça, né? Que a gente pode mudar e que é tão simples, né? Como ter, ao invés de você sair, por exemplo, não agora que a gente não consegue, mas só de você sair e levar seu canudo e não ter que usar um canudo, mesmo que ele seja reutilizável agora nos restaurantes, ou levar aquela sua garrafinha, para você também não ter que pegar aqueles copos plásticos. Isso já faz toda a diferença. Sim, nossa, com certeza. Eu acho que a gente não se toca, né? Porque a gente já tá acostumado, assim. Um exemplo disso, e que eu tenho muito firme mesmo, é a questão dos nossos objetos de higiene, né? De higiene pessoal. Inclusive, eu acho que o meu incômodo, ele partiu muito daí, dessa questão. Mas antes de eu entrar nesse ponto, eu acho que também tem aquela questão do imediatismo, né? Porque por que eu vou comprar uma garrafa, tipo, sei lá, de alumínio, ou então uma de vidro para levar na bolsa, se eu tiver sede, eu posso, sei lá, comprar uma garrafa de R$ 1, R$ 2 na rua. Eu acho que também tem muito essa questão, né? E a questão do obsoleto, que a gente sabe que existe, né? Principalmente dos aparelhos eletrônicos, que eu acho que é uma coisa que a gente quase não comenta, né? Da questão dos celulares e do material que tem ali naqueles celulares e que a gente joga fora, ou então
tipo, essa questão de você parar pra ver de tendências, né? O que essas tendências e esse consumo de tendências levam pro meio ambiente, né? E em questão de produção e tudo mais. E antes de eu chegar nessa parte dos produtos, né, que eu acho interessante a gente comentar sobre e até aprofundar um pouco mais, eu acho que um caso, assim, que a gente não pode deixar de falar é a questão da produção de roupa, né? Principalmente da Shein, que é uma loja que tá crescendo muito, que tá muito em alta. E que inclusive eu queria te chamar até para poder ouvir um pouco do seu lado sobre essa questão, né? Porque a gente sabe que existe, querendo ou não, todo um desperdício na produção. E quando a gente não sabe, por exemplo, o que tem por fora daquela produção, se está sendo testado em animais, se está tendo, tipo, muito desperdício de água, mão escrava, mão de obra escrava. Então, assim, acho que é um assunto interessante pra gente trazer aqui. Qual é a sua relação com a roupa, assim, com essas tendências que a gente tá tendo agora? Olha, esse momento de pandemia me fez perceber que eu tinha uns hábitos de consumo de moda muito exagerados, né? Assim, eu nunca fui de comprar muita roupa, mas eu sempre queria algo a mais, entende? E nesses 2 anos de pandemia, eu comprei roupa para passar o Natal em casa com a minha família. Então, assim, o meu consumo me fez perceber, né, que o que realmente o que a gente vai comprar, às vezes a gente não precisa. E a Shein é muito disso, né? Ela é um fast shopping, um fast fashion, né, na verdade, e que, assim, é uma produção em larga escala, né? Eles têm o orgulho de dizer que eles produzem acho que 1.000 peças por dia. E assim, é tudo do momento, né? Então hoje vai sair uma coleção, aí amanhã sai outra, e tudo para agradar a população. Só que a gente tem que parar para pensar em como tudo isso está sendo feito, né? Que tipo de material eles usam para isso, que tipo de trabalhadores fazem isso, porque essas peças elas são muito baratas. E para você ter uma peça muito barata, você precisa ter uma mão de obra barata, que às vezes é até análogo à escravidão, né? E além dos materiais que são utilizados. Então, essa indústria, né, que a gente tem muito, não é só a Shein, a gente tem a Zara, a Hering, até a Riachuelo, a Renner, né, a C&A, que são marcas grandes, com muitas, assim, coleções, né, a todo momento. Eles utilizam uma criação, né, muito, assim, controversa, né. Então, por exemplo, eles usam tinturas muito fortes, metais pesados. Isso tudo que faz com que o produto ele tenha uma meia-vida assim menor, então ele vai estragar ou vai ficar de uma forma que a gente não consiga mais usar em menor tempo, né? Então, depois de alguns meses, a gente já vai ter que acabar jogando aquela roupa fora ou até doando. Mas também, como é que você doa uma roupa que já não tem mais utilidade, né? Você vai doar uma roupa toda rasgada ou que tá furando e que na próxima lavagem já vai se desfazer? Também é muito complicado esse quesito, né? Uma demanda, né, uma criação de uns anos para cá de uma outra indústria, o slow fashion, que eles estão chamando, que é exatamente o oposto da Shein, né? São os estilistas, né, você pode chamar assim, eles produzem assim menos peças com a intenção de ser algo assim mais não é raro a palavra, mas ter menos peças para que não fiquem assim muitas coisas nos estoques, para ter que causar aquela liquidação e ter que vender tudo, sabe? Muitas peças na rua daquela mesma coisa. A ideia mesmo é fazer um consumo mais sustentável de produtos mais sustentáveis. Então, essa nova indústria, eles têm pensado muito, né, no desenvolvimento sustentável, no pilar social, no ambiental e do trabalhista. É, essa questão que você falou, eu acho muito interessante, inclusive eu iria abordar sobre, porque eu acho que não só é questão de roupa, né, que é dos ateliês que estão crescendo muito,
que é bom porque a gente sabe quem acaba confeccionando, como é confeccionando, e eu vejo que eles têm aberto muito esse espaço. E ao mesmo tempo, a gente ainda consegue ver que são peças que são boas, sabe? Que são duradouras. Eu acho que quando a gente fala sobre consumo, o dinheiro ele entra muito em pauta, não tem como. Porque a gente sabe que, obviamente, essas peças confeccionadas em menor quantidade, elas são mais caras, sim. Sabe? Que a gente conhece o material, que a gente sabe como é que é feito. Elas são mais caras. Então é óbvio que muitas das vezes a maioria das pessoas vão pensar em não, não, vou lá comprar naquela loja lá que é tipo R$ 30, um vestido, uma blusa e que eu sei que, por exemplo, nesse ateliê vai estar mais caro. Mas será que compensa, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a levantar um pouco esses questionamentos, né? Antes de sair abrindo a carteira, que eu acho que é uma coisa que é muito interessante. E falando sobre essa questão do dinheiro, e sobre a questão da confecção das coisas que a gente consome, eu tinha que trazer para essa pauta sobre a questão dos produtos de higiene. A gente sabe, e já estamos cansadas de saber, que os nossos produtos são muito mais caros que os dos homens. Existe uma taxação absurda em cima dos nossos produtos de higiene. E existe também um problema muito grande nisso. Inclusive, foi o meu incômodo passou a surgir daí quando eu descobri que os shampoos que a gente usa, né, de algumas marcas muito conhecidas, tinham um excesso de química, de petrolato, essas coisas que inclusive podem mexer com o nosso hormônio e eu não sabia. Então foi dali que eu já quis começar a mudar um pouco esse hábito. Porque realmente eu me senti muito incomodada e eu fiquei pensando, caramba, o que eu tô colocando no meu corpo? E foi daí que eu comecei a mudar, né? Só que ao mesmo tempo a gente teve uma contrapartida de uma coisa que a gente conversou também recentemente, que é a questão dos preços, né? Como que as coisas que são boas, elas acabam saindo tão caras e as coisas que são baratas e fazem mal, as coisas que fazem mal são tão baratas. E a gente sabe que existe muito isso no departamento de beleza, né? O que você pensa sobre isso, assim? Você já conseguiu mudar alguma coisa nesse ponto? Nossa, esse assunto ele é muito, assim, extenso. Tudo se remete à indústria. É claro que, assim, todos esses produtos e até alimentos que são mais orgânicos e são de uma origem vegetal, né? Eles deveriam e eles têm tudo para ser mais barato. E não é. E não é porque, assim, não querem que seja mesmo, sabe? A gente tem uma máfia de conglomerado de indústrias que, assim, gerem um mundo. Então, assim, é algo, assim, muito complicado mesmo. Nessa questão de produtos de beleza, né, mais produtos capilares, realmente é muito revoltante todos esses produtos químicos que vêm junto, porque você às vezes olha um shampoo que é para ser revitalizador, que é para melhorar o seu cabelo, e ele tá com tanta química, no final ele acaba prejudicando ainda mais o seu cabelo e assim, até a sua pele, né? Muitas pessoas têm alergias a shampoos, a condicionadores, a produtos capilares, por causa desses produtos químicos que eles colocam. Então, assim, a minha dica, algo que eu já faço, eu uso um shampoo em barra e sabonetes em barra também. Esse shampoo e condicionador que eu uso, eles também são sem nenhum produto químico, sem nenhuma química. E eu sinto muita diferença no meu cabelo. Os shampoos no mercado, sem a gente ver essas marcas maiores, né? E entre aspas até melhores, eles até que são baratos, né? Uns 15 reais, 20 reais. Agora, essas marcas mais caras são um pouco mais caras. Mas aí a gente também tem que ver o nosso hábito de consumo, né? Você vai usar um shampoo e um condicionador e ele vai durar quanto tempo? Ele vai durar um mês? Ele vai durar 2 meses? A experiência que eu tenho com esse shampoo e condicionador em barra, eles são mais caros, realmente, né? Eu pago acho que R$ 30 no shampoo e no condicionador. Mas assim, eles duram 3 meses. Então, se eu fizer a conta
de quanto sai para usar esse shampoo, ele acaba sendo melhor. Então, eu acho que a gente tem um aparato muito interessante na nossa vida hoje em dia, que é a internet, né? A gente consegue achar tudo pesquisando. Então, a gente também não pode ser consumista ao ponto de procurar uma coisa e já querer comprar o primeiro. E a gente tem que ser super inteligente de ir procurando e testando também, né? A gente precisa muito testar os produtos que a gente quer para a gente ver se eles vão satisfazer a gente, assim, no nosso bolso e na nossa demanda. Então, a gente tem que procurar e tem que ir testando. Então, a minha dica é: procurem esses novos produtos, né? Shampoos, condicionadores em barra, sabonetes, até outros também, né? Desodorante, escova de dente, pasta de dente. E testem, vejam o que mais vocês gostam, vejam o que faz bem para vocês. Tanto é que a Natura, por exemplo, ela tem uma linha vegana agora, de desodorante, de sabonetes. Então é uma marca que todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece, então não vai ter aquele pensamento de, poxa, será que é bom mesmo? Será que é confiável? Porque eu não conheço essa marca. Então a Natura, ela já tem uma linha vegana, a Needs já tem uma linha vegana também, com produtos faciais, né, de hidratação e de limpeza de pele. Então a gente consegue tudo procurando. E esses produtos acabam sendo um pouco mais caros mesmo, mas aí a gente tem que ver o quanto que eles vão durar com a gente, né? E também pensar na parte do consumo consciente também. Então, se eu vou comprar um sabonete em barra, ele vai durar mais do que um sabonete líquido, porque a gente sabe que sempre rola um desperdício, assim, mesmo que a gente não queira, a gente às vezes aperta e sai mais do que a gente precisa, e isso acontece com todo mundo. Então a gente precisa ter essa noção de que eles vão durar mais e que às vezes eles fazem até mais bem pra gente, né? Então tem que ter toda essa situação, esse pensamento. Sim, é um custo-benefício pra gente e pro meio ambiente, né? Então, são 2 pesos e 2 medidas. Eu sei que, assim, eu acho que é muito difícil a gente começar a mudar um hábito que tá enraizado na gente, mas acho que é interessante a gente buscar conhecer, foi o que você falou, né? A internet tá aí pra gente saber sobre tudo, pesquisar sobre tudo. E eu lembro que esse meu pensamento começou a mudar muito quando eu comecei a acompanhar a Gabi Ferreira, que é do Gabi Ferreira Blog, que ela acabou adquirindo esse hábito pra vida dela, né? Porque ela é mãe e ela não queria gastar mais fraldas de plástico com o filho dela. E ela fez uma conta ali que ela colocou todo um orçamento de quanto que ela economizava, de quanto que ela ajudava o meio ambiente ali em cálculos. E assim, eu já fiquei, nossa, isso é muito chocante. E daí eu passei a procurar outros meios assim, de tentar também fazer a minha parte, não só para o meio ambiente, mas para mim também. Porque realmente essa parte do custo-benefício conta muito, né? Que às vezes a gente pensa, nossa, isso é tão caro, mas caramba, olha quanto tempo isso vai durar. E foi uma coisa que eu busquei fazer, assim. E, gente, existem muitos produtos que você pode substituir. Existem desodorantes em barra que duram até 1 ano. E alguns que são até de algumas marcas, né? Que se você procurar, são feitas as suas embalagens de papelão, escova de bambu, os talheres, igual a Regina comentou. Então, assim, tem muita coisa. Para mulheres existem coletores menstruais, existem as calcinhas absorventes. Então, a gente sabe que a indústria ela tá se desenvolvendo muito para poder abrir, né, esse espaço para a gente consumir de forma mais consciente. E aqui pra gente já chegando ao nosso final, a gente sabe que existe um tabu muito grande em relação ao vegetarianismo, ao veganismo, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Porque a gente sabe que o ato de se alimentar é um ato de consumir também, né? Principalmente de compras, a gente sabe que existem vários e vários aplicativos de comida pronta, né? Comida pronta saudável, que vem em embalagens de plástico.
que vem já indo contra, né, tudo que se prega. E conta um pouco pra gente de uma forma que as pessoas entendam sobre essa questão da alimentação, né? Como a gente pode ter um bom consumo através da alimentação e talvez até mudar algumas coisas, assim. Obviamente falando da sua posição pessoal sobre isso e de experiência. Bom, primeiro eu quero começar dizendo que tudo que a gente quiser mudar, a gente primeiro tem que tentar. E a gente tem que ter a noção de que a gente não vai conseguir mudar hábitos enraizados na nossa sociedade, assim, de um dia para o outro. Então, a gente tem que começar, acho que pensando pequeno também. Então, voltando ao assunto do anterior, né, dos produtos, acho que a gente sempre vai pensar em, tipo, hoje eu vou começar com sabonete, depois eu vou para isso. E começar onde cabe a nós, né, onde a gente consiga. E na questão da alimentação, eu acho que é muito isso também. Eu ouço muitas pessoas dizendo que não conseguem porque não gostam de legumes, não gostam disso, não gostam daquilo. Mas assim, o nosso paladar também, ele é a gente que manda nele, né? O vegetarianismo e o veganismo, cara, eu acho que é a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Tanto uma questão assim, mental, de me deixar muito assim tranquila conscientemente, e uma questão de saúde também. Eu sempre tive problema de colesterol e eu sempre comi muita carne. E a partir do momento que eu parei, eu virei outra Regina, sério. Existem muitos estudos, né, que falam sobre a alimentação e a saúde, que falam sobre a alimentação e o meio ambiente. Então, no futuro, eu acredito muito que todo mundo vai ser vegetariano. É uma questão de desenvolvimento sustentável, e é uma questão de saúde. A gente tem um movimento do vegetarianismo chamado Segunda Sem Carne. Então, toda segunda-feira, né? Ou a segunda-feira que a pessoa puder, seria um dia para a gente tirar a carne da nossa vida, não comer carne. E você pode começar com a carne, com o frango ou com o peixe, do jeito que você quiser. Mas esse movimento, eu acho que ele diz muito sobre a gente conseguir ver e conseguir assim, entender que a gente não precisa dessa proteína, entre aspas, animal, que a gente acha que é super necessário, né? O brasileiro, falando mais da gente, a gente já tem uma alimentação praticamente vegana. O que é o nosso prato normal? É um arroz, é um feijão, é uma salada, é um legumes aqui, um legumes ali e uma carne. Se a gente tirar a carne, a gente tem tudo que a gente precisa nesse prato. E sem excessos, de uma forma muito saudável e muito equilibrada. Quando as pessoas elas vêm questionar a gente sobre o vegetarianismo, o veganismo, elas sempre falam que, nossa, mas você não come proteína? E eles sempre fazem essa associação com a carne animal, e quando eu digo carne animal, eu digo carne, frango e peixe, de como eles contêm, né, essa proteína, sendo que a nossa proteína vem de aminoácidos, né? Então, se a gente come uma colher de arroz e uma colher de feijão, a gente já tem toda a proteína que a gente precisa. Além disso, né, a gente sabe que a gente tem uma indústria alimentícia nesse campo dos animais muito intervencionista. Então, a carne que chega na nossa mesa, ela tem muitas toxinas, ela tem muitos hormônios, ela tem, no caso do peixe, muitos metais pesados. Então, o benefício, né, que a gente teria comendo essa carne animal, a gente não tem mais porque os malefícios são muito maiores. Então, se a gente colocar na balança a questão do custo-benefício, a gente não tem benefício comendo animais, entende? Tem vários documentários na Netflix falando, e no YouTube também, falando dessa relação alimentação, exercício físico, alimentação
e meio ambiente. Recentemente saiu um agora que fala exatamente da vida marinha, né? Então, do nosso consumo e como, o que ele causa no meio ambiente, né? O nosso consumo de peixes. Então, assim, sim, vários estudos crescem e essa temática, ela vem crescendo cada vez mais. E, assim, ela é extremamente importante para mostrar para as pessoas que realmente não tem nada de errado em uma alimentação sem animais, né? Na verdade, o que a gente mais tem são benefícios. Assim, até a questão de estar mais leve, né? Sempre é algo muito assim, sempre, as pessoas, né, pelo menos lá em casa, a gente não tinha já o costume de comer carne à noite, porque era algo que pesava muito. Só que se você come uma carne no almoço, ela também pesa muito. Então, assim, a gente ingere todas essas toxinas, todos esses metais pesados, e eles pesam demais, eles fazem muito mal no nosso organismo, né? Então, isso faz muito mal pra gente. E a primeira coisa que eu percebi quando eu fiz essa transição foi me sentir assim muito mais leve, ter muito menos problemas de estômago. E algo também que a gente vê muito, né, o que vem crescendo muito na nossa sociedade, são pessoas intolerantes à lactose, né? As pessoas já nascem com essa intolerância, por quê? Porque o único leite que a gente precisa na vida é o leite da nossa mãe. É, assim como o bezerro, o único leite que ele precisa na vida dele é o leite da mãe dele. Então, a gente não tem necessidade nenhuma de tomar um leite da vaca, que assim, não é nada nossa, não é nem um leite humano, então ele não faz benefício nenhum pra gente. O que a gente vê em relação a isso é várias pessoas se tornando intolerantes à lactose, porque a gente não precisa dessa lactase, desse leite, e muitas crianças, né, já nascendo com essa intolerância. Então é algo que a gente tem que pensar também, né? Por que que isso está aumentando? Por quê? A gente tem que entender o porquê. Assim, sensacional. E eu acho que realmente é um tema muito reflexivo, né? Inclusive que eu acho que só da gente estar comentando aqui já me veio outras coisas à cabeça, por exemplo, questão do papel, né? Caramba, eu mesma, por conta própria, já pensei, puxa, todo ano eu troco de planner. Caraca, todo ano eu jogo um planner fora. E a gente vai, aos poucos, né, percebendo algumas coisas que a gente faz e aos poucos a gente vai mudando, né? Eu acho que nada é assim, acordei e vou mudar tudo. Não existe isso. Acho que é uma coisa muito gradual, né? Como você mesma falou. Mas, assim, eu acho que esse assunto é muito interessante porque eu acho que é melhor partir de um ponto do que não partir de ponto nenhum. E valeu muito a pena, assim. Regina, te agradeço muito pela sua participação de verdade aqui. Eu que agradeço. E olha, achei tão interessante que eu me sinto na obrigação de trazer mais uma pauta aqui sobre isso, porque eu acho que é um assunto, assim, muito importante, que vale a pena a gente pensar. Mas por enquanto a gente precisa encerrar esse episódio por aqui mesmo. E eu vejo vocês nas próximas.